Olá, pessoal! Vamos então para a nossa segunda semana de metodologia da pesquisa técnica e científica. E nesta semana nós iremos então abordar informação e documentação sobre projetos de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Então, o objetivo da aula desta semana é apresentar e discutir os principais elementos que constam em um projeto. Muito bem! Um projeto, ele é formado por elementos pré-textuais, por elementos textuais e pós-textuais. E a partir de agora, nós vamos então abordar os elementos pré-textuais. Primeiramente, é importante nós falarmos da parte externa que envolve um trabalho. A parte externa, ele tem a função estética, ou seja, de identificação e a função de proteção do conteúdo do trabalho. É importante atentarmos que a norma da BNT, ela classifica alguns elementos como opcionais e obrigatórios, que iremos então ir destacando ao longo da aula. A capa, ela é um elemento opcional. Ela deve ter como principal função a identificação do trabalho e nela devem conter nome da instituição, o nome do autor, o título que deve ser claro e preciso para que possa se identificar o conteúdo do texto e, enfim, possibilitar a catalogação do material. Ok? Além disso, existe a lombada. A lombada é a parte da capa do trabalho que reúnem as margens internas da folha, conforme podemos observar aqui na imagem. É também um elemento opcional, mas se for escolhido a ser feito, ele deve seguir as normas da BNT. Além disso, existe a folha de rosto. A folha de rosto é uma estrutura que ela será impressa nos dois lados da folha, na frente, né, no anverso e no verso. E é um elemento obrigatório de acordo com a norma da BNT. A frente, ela contém informações sobre o autor e a natureza do trabalho, bem como a instituição, e o verso é onde vai estar a ficha catalográfica que é obtida junto à biblioteca. Então, observemos o exemplo no quadro. Aqui nós temos a folha, a parte da frente da folha, e aqui nós temos o verso, que é a ficha catalográfica, né, adquirida junto à biblioteca. E se acontecer de depois do trabalho impresso, você identificar um erro? Será que deve reimprimir todo o trabalho? Não, para isso existe a errata. A errata é um elemento opcional que apresenta a referência do trabalho seguido pelo texto a ser revisto. Ou seja, trata-se de uma folha que ela pode estar avulsa ou encadernada, que foi acrescida ao trabalho após a sua impressão. Então, se identificou um erro no trabalho após ser impresso, faça então uma errata, identificando o erro, a página do erro e a forma correta de ser escrito. Além disso, como elementos pré-textuais, existe a lista de ilustrações. A lista de ilustrações, ela é também um elemento opcional. É onde vai ser organizado uma lista com todas as ilustrações que foram colocadas dentro do texto do trabalho, dentro do corpo do trabalho. Então, de acordo com a norma, ela é opcional. A lista de tabelas também é um elemento opcional e ela segue no mesmo intuito de reunir em uma lista todas as tabelas que foram utilizadas no texto. Da mesma forma, segue as listas de abreviações e siglas, que é um elemento fundamental, porém classificado pela BNT como opcional. É onde vai reunir, então, os significados das abreviaturas e das siglas utilizadas no trabalho. Ainda como elementos pré-textuais, existe a lista de símbolos. A lista de símbolos é também um elemento opcional, segundo a BNT, e nele deve estar listado todas as ilustrações utilizadas no texto. Já o sumário
é um elemento também pré-textual, porém considerado como obrigatório pela ABNT. O sumário é a lista de todas as seções dispostas no decorrer do texto. Então, não se esqueçam que é um elemento obrigatório. Tranquilo, pessoal? Agora nós vamos trabalhar com os elementos textuais. O elemento textual, ele é composto pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que iremos ver agora. A introdução é um momento que o pesquisador vai introduzir o leitor no assunto pesquisado. É aonde você vai estabelecer o assunto, definindo de forma sucinta e clara o que foi abordado durante todo o trabalho, do que trata o tema, de forma a incluir também a natureza da pesquisa, bem como a importância do problema de pesquisa, a importância de realizar essa pesquisa. Da mesma forma, na introdução, é o momento de indicar qual que é a finalidade do trabalho, quais são os objetivos da pesquisa e sempre justificando a importância de realizar essa pesquisa. Além disso, a introdução é onde se fornece a ideia central do trabalho. De uma forma geral, você vai contextualizar a ideia central da pesquisa. A partir do momento que a introdução ela está criada, vem então o referencial teórico. O referencial teórico é onde está representada a base na qual o pesquisador ele se apoia para realizar a sua pesquisa. É no referencial teórico que o pesquisador ele vai colocar todas as contribuições de pesquisadores, de estudiosos na área sobre o tema na qual está sendo pesquisado. Então, este referencial teórico, ele é realizado por um levantamento de literatura, que é de onde vai sair as contribuições, a base para o seu trabalho. A partir do momento que o referencial está criado, é um momento, então, de incluir a metodologia da pesquisa no trabalho. Metodologia já abordamos na aula passada. Nada mais é do que o caminho a ser percorrido pelo pesquisador, indicando quais foram as etapas percorridas pelos pesquisadores, a técnica utilizada para, então, alcançar os objetivos da pesquisa. Ok? Então, a partir do momento que a metodologia ela está criada, é hora, então, de trabalhar nos resultados da pesquisa. Ou seja, você vai apresentar os resultados coletados e as discussões sobre os dados coletados para que, então, cheguem na conclusão do trabalho, o momento de fazer um fechamento do trabalho e apresentar quais foram os principais resultados do trabalho. Ok, pessoal? Então, falamos da parte do elemento textual, da parte textual de um projeto de pesquisa. Agora, iremos abordar os elementos pós-textuais. Bem, o primeiro elemento pós-textual são as referências. As referências é onde contém toda a relação de referências bibliográficas citadas no corpo do texto. Tudo que foi citado no texto deve conter, então, nas referências bibliográficas. As referências bibliográficas é um elemento obrigatório segundo a norma da ABNT, ok? Já o cronograma é um elemento opcional. É onde a pesquisa ela é dividida em partes e o pesquisador ele faz um planejamento, um cronograma, uma previsão do tempo necessário que ele vai utilizar para realizar a pesquisa. Observemos então no quadro um exemplo do cronograma. Ou seja, a pesquisa ela está separada por etapas e existe um planejamento do tempo gasto pelo pesquisador para executar as etapas da pesquisa. Além disso, como elementos pós-textuais, existem os anexos e apêndices, que muitos confundem e tratam os mesmos como sinônimos, mas existe uma diferença. Os anexos,
é um documento ou texto que não é elaborado pelo autor. Então, por exemplo, se você está fazendo um estudo de caso em uma organização e você pega, por exemplo, o plano de cargos e salários da organização e quer anexar no seu trabalho, isso é um documento que não foi elaborado por você, pesquisador. Então, trata-se de um anexo. Já o apêndice, pessoal, trata de um documento ou texto elaborado pelo autor. Então, se você, por exemplo, cria um roteiro para a sua entrevista, você então vai colocar no final do trabalho como um apêndice. Por quê? Porque foi criado por você, pesquisador. Lembrando que tanto anexo quanto apêndice são elementos opcionais segundo a norma da ABNT. Quanto ao formato, é importante atentarmos para alguns critérios. A ABNT, ela nos deixa claro que os textos eles devem ser apresentados em papel branco ou reciclado, no formato A4, tá? Impressos em cor preta e podendo ser utilizados outras cores somente para as ilustrações. Além disso, o formato, o tamanho do texto é fonte 12 para todo o texto, ok? As margens, ou seja, as folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 centímetros e direita e inferior de 2 centímetros. Quanto ao espacejamento, ele deve ser digitado com espaço 1,5, tá? Excetuando-se as citações com mais de 3 linhas que são citadas com espaçamento simples. Além disso, as referências também ao final do projeto devem ser separadas por 2 espaços simples. Então, existem algumas exceções, mas tirando essas exceções, todo o trabalho ele deve ser citado com espaçamento 1,5. Quanto à paginação, ela deve ser colocada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a partir da introdução, havendo apêndices e anexos. As suas folhas também devem ser numeradas, tá? De maneira contínua e deve dar o quê? Seguimento ao texto principal. Quanto às abreviaturas e siglas, a partir do momento que é mencionada uma abreviatura, né, no texto, primeiro você então tem que escrever de forma por extenso, ou seja, se você vai citar o IBGE no seu texto, primeiramente você tem que citá-lo de forma extensa, ou seja, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a partir das próximas citações, você pode trabalhar com as siglas. Se for trabalhar com equações e fórmulas, elas devem ser colocadas no texto para facilitar o entendimento, certo? Mas aí elas podem ser colocadas na sequência normal do texto e é permitido o uso de uma entrelinha para facilitar aí comportar os seus elementos, ok? Quanto às ilustrações, pessoal, qualquer que seja o seu tipo, seja desenho, seja esquema, seja fluxograma, fotografia, a sua identificação, a identificação de uma ilustração, ela aparece na parte inferior da ilustração, conforme podemos observar na ilustração no quadro. Ou seja, você vai indicar na parte inferior da ilustração qual que é o título da figura e também a fonte. O que é diferente para tabelas e quadros. No caso de tabelas e quadros, o título ele aparece na parte superior da tabela ou quadro e a fonte aparece no pé da letra. Portanto, não se esqueçam que a citação para ilustrações e tabelas, elas diferem. Enquanto nas ilustrações você cita a fonte e também o título na parte inferior da ilustração, na tabela o título ele vem na parte superior e a fonte no pé da tabela. Então, pessoal, é importante atentar para uma recomendação. Para diferenciar quadros de tabelas, é imprescindível, segundo a norma, deixar as tabelas sem as linhas laterais e os quadros com as linhas laterais. Isso, então, segundo a norma, vai diferenciar as tabelas de quadros. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.